Em 2025 eu comecei o hábito da leitura, então eu vou mostrar pra vocês os livros que eu li no ano passado, como uma pessoa que não sabia de nada de literatura e nem leitura. Então vamos lá. A história começa em março. Eu estudo em escola integral e lá tem uma biblioteca. Lá eu encontrei um livrinho assim finíssimo, finíssimo, de um autor chamado H.P. Lovecraft, que eu já conheci algumas obras, inclusive a de Cthulhu, a mais famosa dele. Então eu pensei, vou levar pra casa, vou ler. Só que eu não imaginei que eu ia ficar um mês inteiro lendo um livro de 60 e poucas páginas, se eu não me engano. Esse livro é o Horror de Dunwich, essa versão aqui, que eu não tenho essa versão porque é da escola. Então eu comprei alguns meses depois o livro, né? O Horror de Dunwich. Inclusive, eu não gosto tanto assim dessa editora, porque ela não me agrada muito. A tradução não me agrada, é bem mais difícil que outros, e também porque tá escrito Dunwich e não Dunwich, e isso me irrita. Enfim, essa história fala sobre uma família precária, uma aldeia afastada da sociedade, e tem um garoto chamado Wilbur, que tem conexões com seres de outro mundo, e a gente vai descobrir a história e quais são as motivações dele. É um livro super, super curto, é um livro, tipo, menos de um mês, menos de uma semana até, eu não consegui, porque o livro é muito difícil. Lovecraft, ele é do começo do século XX, e a forma que ele escrevia também é muito rebuscado, é muito complicado, é muito detalhezinho. Mas eu acho que eu não tenho vergonha de admitir que eu gosto de Lovecraft, não Lovecraft, as obras dele, porque o Lovecraft como pessoa é um degenerado, é um babaca, né? Nesse aqui tem alguns outros contos, né? Porque o Lovecraft nunca foi de escrever romance, acho que ele não tem nenhum romance escrito assim, grande. Mas aqui tem algumas outras histórias, alguns outros contos, e um desses que eu li foi A Estranha Casa em Meio às Névoas, que imagina, tu mora na beira da praia e começa a subir uma montanha assim, lá em cima uma casinha. Essa é a história, é simples. Eu gosto das histórias dele porque é muito simples as premissas dele. Então esse aqui foi o primeiro livro que eu li na minha vida, tipo assim, não foi o primeiro livro que eu li na minha vida, mas foi o livro que me fez engatar na literatura. Eu li um livro chamado Com Quantas Asas Se Faz um Cachorro, mas eu não me lembro de muita coisa dele não, porque eu não gostei tanto. Depois eu pensei, pô, Lovecraft, eu vou comprar um box. Aí eu comprei um box dele, inclusive tá aqui a caixa. Comprei um box da Pandorga, que inclusive essa editora é boa pra ler Lovecraft, pelo menos eu gosto. Eu não sei se é fiel, porque eu não leio em inglês Lovecraft, mas eu gosto pacas. Vem 3 livros, inclusive um não tá aqui, mas eu vou botar a imagem, porque eu também li esse. O livro seguinte que eu li não poderia ser outro, né? Sem ser o Chamado de Cthulhu. Assim, eu fui numa viagem de um final de semana pra Angra, fui passar o final de semana em Angra dos Reis, aí eu levei esse livro aqui pra ler. Claro, o livro não é essa grossura, mais uma vez é um livro só, com alguns outros contos. E, pra falar a verdade, Lovecraft ele é bem intenso. Eu gosto apesar dele arrastar muitas coisas, eu acho ele muito tenso e é uma literatura que me agrada. Me agrada ler Lovecraft porque eu me sinto dentro da história, apesar dos negócios de racismo, dos preconceitos dele, eu consigo separar isso da obra, né? Eu não me contamino com esse tipo de coisa. Essa história é uma das minhas menos favoritas do Lovecraft. Ela não é uma história que se sustenta sozinha, ela precisa de outras coisas, porque o Lovecraft ele é um universo compartilhado, basicamente. Então tudo se conecta em algum momento. Mas o Chamado de Cthulhu não é o primeiro livro do Lovecraft que alguém deveria ler. É um livro bem maçante, mas é um livro bom. Pra quem já conhece as outras obras, vai gostar disso aqui também. A coisa dessa editora é A Cor que Caiu do Céu ou do Espaço, não lembro, que eu não tenho ele aqui, mas eu tenho outro livro aqui que tem, mas já eu mostro pra vocês. É sobre um meteoro que cai do espaço e tá infestando a terra de uma família. É bom, é muito bom, é maravilhoso. É um meteoro com uma cor que você não sabe qual é, porque é identificável. Porque é um horror cósmico, é isso, né? Você não sabe o que é isso, você não sabe o que é aquilo, você tem que imaginar. Eu gosto disso do horror cósmico. Pode ser preguiça? Pode ser preguiça, do autor fazer um negócio super detalhado, mas eu gosto desse negócio de, ele não consegue escrever o negócio. Eu acho isso muito legal. Um detalhe é que eu não sou uma pessoa que lê um livro por vez, eu leio vários de uma vez só. Eu tô parando um pouco disso, eu acho que eu abandonei um pouco disso. E com esse box do Lovecraft, eu li outro livro, que é um romance grande, que tá no final, que eu li no final do ano passado. No meio do ano, eu comecei e terminei a ler um dos clássicos da literatura que todo mundo deveria ler, é A Revolução dos Bichos. Eu li muito clássico no ano passado, eu li muito livro que não tem muito o que se dizer, porque todo mundo já viu, já conhece.
todo mundo já sabe do que se trata às vezes, mas eu acho bom falar porque eu tô falando da minha experiência lendo. Eu sou uma pessoa péssima pra ler, eu demoro muito tempo pra ler, porque eu não tenho costume. Eu tô começando a ter o costume de ler só agora. Mas esse livro aqui foi um dos livros mais tranquilíssimos que eu li. Eu tive medo porque ele é um clássico, mas eu lembrei que eu já tinha lido Lovecraft e eu fui e eu adorei. A letra é muito boa, a forma que o George Orwell escreve me agrada demais. Ele é contemporâneo, acho que ele é até um pouco moderno. Esse livro fala sobre uma fazenda de uns animais, inclusive em inglês o nome é Animal Farm, a fazenda dos animais. E aí os animais eles percebem que eles estão sendo usados pelo fazendeiro e eles expulsam o fazendeiro e começam essa revolução. Aí acontece uma tragédia aí, todo mundo já sabe dessa história, não sei nem porque eu tô falando. Mas todo mundo deveria ler esse livro para entender um pouco mais sobre revoluções e como é que a gente pode evitar ditaduras. Outro que eu li, mas eu não tenho ele aqui porque eu emprestei pro meu amigo, é a Metamorfose de Franz Kafka, da editora Princípios. Eu não tenho ele aqui agora, mas eu tenho esse essencial aqui do Franz Kafka que eu não li tudo ainda, porque são uma coletânea de várias obras dele, várias parábolas. E eu li algumas aqui, eu li acho que umas 7 de 12, parada assim. E é uma história muito boa que fala sobre a alienação do trabalho, sobre como as pessoas te tratam quando você se torna inútil. É um livro bom, é um livro fantástico. Todo mundo também deveria ler. É um dos livros que eu recomendaria para todo mundo que quer ler alguns clássicos. Outro que eu li, acho que mais pro final do ano, depois do primeiro semestre do ano, foi o primeiro brasileiro, né? O primeiro brasileiro sem ser aquilo do cachorro. Me julguem se quiser, A Hora da Estrela. É bom, é show de bola. Só que a escrita da Clarice me confunde. Como eu falei, eu não sou uma pessoa de ler. Eu nunca fui uma pessoa de ler. Mas como o livro é curto, eu pensei, pô, vou pegar pra ler. E as pessoas falam, pô, que ela é Clarice, e lê A Hora da Estrela. Só que a Clarice, ela pensa de uma forma diferente, escreve de uma forma diferente. Não é linear, ela vai num fluxo, assim. Isso tinha um nome, mas eu esqueci. A sua irmã nordestina e se mudou pro Rio de Janeiro e trabalha e nunca soube o que é felicidade. Ela achou que a vida era aquilo. E ela não vai em busca da felicidade porque ela não sabe o que é felicidade. É um livro profundo, tão profundo que nem eu entendi. Agora, o primeiro livro russo que eu li, Noites Brancas, de Dostoiévski. Eu gosto do Dostoiévski demais. Eu quero ler mais dele esse ano, nos próximos anos. Principalmente da História 34, que é maravilhosa. Inclusive eu li outro livro dele, mas eu não vou falar qual é, porque depois eu falo. É sobre um cara que ele é meio beta. Ele é betíssimo. E aí ele encontra uma mulher e começa a se apaixonar por ela aos poucos. Ele não é um cara de amigos, ele é muito solitário. Então ele fica maluco por essa mulher e ali eles se encontram durante 4 noites, se eu não me engano. E acontece muito da primeira vez dele conseguir expressar o que ele sente pra outra pessoa, porque ele é super solitário. O que eu aprendi com esse livro foi que a gente pode continuar sonhando, mas a gente tem que viver. O sonhador, o personagem principal, ele não vive, ele sonha. Ele acaba sonhando mais do que ele vive. Por isso que ele é tão iludido. Ele pensa demais, mas ele acaba que ele se ilude, ele acaba que ele perde muito a vida dele, né? Enquanto a outra, a Nastyanka, não sei como é que pronuncia o nome dela, ela vive. Ela vive. Ela não fica sonhando tanto. Na verdade ela sonha, mas ela vive ao mesmo tempo. Se vocês quiserem ler um livro russo, é esse aqui, paizão. Esse aqui. Pois é curto, é bom. É bom. Tem gente que fala ruim porque, o cara é beta, moleque de 17 anos, o cara tava... A gente tem que lembrar que é um livro de 1848. Era relativamente normal isso, apesar de hoje em dia ser completamente repudioso. Mas no contexto do livro, assim, a gente tem que só aceitar. Esse aqui eu ganhei de Natal em 2024. Fui lendo ele aos poucos, mas não como uma pessoa que quer ler, uma pessoa que gosta muito do assunto. Falando das letras dos Beatles de Hunter Davis. Esse livro aqui, eu posso dizer que esse aqui foi o livro que me acompanhou durante meu ensino médio. Porque eu comecei a ler ele em dezembro de 24 e acabei em outubro de 25. Esse livro me acompanhou durante o ano inteiro. É um livro só falar sobre as letras dos Beatles, né? É um livro extremamente grande, com alguns manuscritos, né? Inclusive eu vou fazer uma brincadeira agora que eu vou abrir o livro e eu vou parar numa página e a música que tiver vai definir a minha vida. Legal. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, a primeira. Eu sou chato. E agora a gente volta com mais uma do Lovecraft do box, que é o Sussurros na Escuridão, que é a minha novela do Lovecraft favorita. Sussurros na Escuridão me deixa maluco. É sobre um professor na Universidade de Miskatonic que ele recebe cartas de um
morador numa floresta em Vermont e ele tá sendo meio que perseguido por esses seres alienígenas bizarros que parecem caranguejos rosados. E é muito interessante, porque eu nunca li Drácula, mas eu acho que Drácula tem a mesma narrativa de A Carta, Telegrama, essas coisas. É muito bom, é um livro que me deu agonia. É o tipo de livro que você vai ler a última frase do livro e você vai ficar com nojo. É muito bom, é a última frase que te deixa com nojo. É simplesmente uma das melhores novelas que eu já li. E dá pra ver aqui que não tem mais conteúdos contos, porque é um livro que sozinho ele já consegue se tratar muito bem. Uma das melhores novelas do Lovecraft. Um livro banalzinho só pra poder me ajudar a contar, né, histórias, coisas, saber de coisas início, meio e fim, do Raoni Marx. Eu já assistia muitos vídeos dele na internet, porque eu gostava muito de escrever continhos. Só que eu nunca também fui de ler, né? Então meio que eu não sabia o que fazer. Eu queria escrever conto, mas eu não lia. E se você não lê, você não sabe o que fazer. Então eu comprei esse livro aqui pra poder me guiar. E é muito divertido, sabe? Aprender com o Raoni. Meu segundo russo do ano, Lev Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Outro livro da Princípios. Esse é o livro russo que mais me levou pra Rússia mesmo. Eu, estereotipado ou não. É um livro que mais me colocou no cenário russo, né? Da época. É muito bom. Não vou contar spoilers do livro, porque o spoiler já tá na capa, mas é um livro que vai fazer você repensar sobre sua vida, se você está vivendo da forma certa ou não. E eu espero que um dia eu entenda isso. E um livro de infanto-juvenil que eu li mais pro final do ano, O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe não há muito o que dizer, são vários acontecimentos, né, durante o Pequeno Príncipe na Terra e no espaço. É muito divertido. Esse livro aqui me ensinou a adulto, mas ainda tem uma criança gritando no meu interior. Lá, e esse livro aqui eu li conforme o ano foi passando. Isso mesmo. Como eu falei, eu sou uma pessoa que lê vários livros de uma vez, e esse aqui é um dos livros que eu li durante o ano e não parei. Esse aqui, 1984. Não há muito o que dizer. É um grande romance. Não um grande romance, é um romance normal. E é um bom livro. É um bom livro. Me colocou numa distopia, minha primeira distopia, meu primeiro romance, né, propriamente dito. E todo mundo acho que deveria ler esse romance aqui. É muito show de bola. Eu gosto bastante do Winston e das coisas que o George Orwell acertou sobre o nosso futuro. Uma das coisas que mais me impressionou não foi nem o negócio do governo, foi ele ter previsto a máquina que você fala e ela descreve, que nem a gente tem no nosso teclado do telefone. Essa foi uma das coisas que mais me impressionaram na época que eu li o livro. Então, esse foi o livro que eu li até o final do ano, basicamente. Eu li esse livro no final do ano e é um bom livro. Show de bola. O último livro que eu li em 2025 foi um dos piores. Foi Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. Me venderam, se você tá com saudade dela, não lê esse livro, é um livro de romance triste. Aí eu fui ler o livro, uma porcaria. É sobre um garoto menor de idade, de novo, 16 anos, que gosta de uma mulher de 21 anos. E essa mulher, ela humilha os outros malucos, os outros caras, e que não sei o que, que não sei o que. Aí no final eu vou contar a história do livro, spoiler. No final, o pai do protagonista, ele tá traçando a garota que ele gosta, traindo a esposa dele, no caso, e ele tratava ela mal. E no final os dois morreram por nada aconteceu. Mas esse livro, ele conta a história real do Ivan Turgenev, pau no cu do Ivan. No final desse ano também eu li A Sombra sobre Smurf, esse livro aqui da minha irmã, ela me deu. E é um conto super interessante, não sei se é um conto ou uma novela, mas é muito interessante. Como no normal do La Fonte, tem mais outros contos aqui. Eu fui muito criticado pela minha irmã, porque eu não lia livros mais atuais. Aí eu fui ler um livro atual, mas eu escolhi a autora errada. Eu li Verity, da Colleen Hoover. Sim, é uma mão com açúcar eu ler esse livro. É um livro, é o primeiro romance que eu li em, menos de um mês. E, eu sou péssimo pra ler. É um livro sobre uma mulher, uma garota chamada Lowen, que é escritora, que vai terminar de escrever a obra de uma mulher chamada Verity. E ela acaba descobrindo alguns manuscritos que contam um pouco sobre a verdade da vida da Verity, como ela é de verdade ou não. Se a Verity, ela realmente é uma pessoa má ou não. Isso assim, a única coisa boa do livro é esse negócio que a gente acredita num manuscrito, que é onde ela fala que ela é malvada e mata suas filhas, ou é a carta. E a carta é onde ela fala que era tudo mentira, que esse negócio das cartas era só um exercício de escrita. Mas independente de eu acreditar no manuscrito ou na carta, a Verity é uma pau no cu e merecia morrer de qualquer jeito. Porque, por exemplo, a gente acredita aqui no manuscrito. Ela era uma maluca. Ela odiava as filhas, e matou a própria filha e queria matar as duas. E se você acreditou na carta,
A Verity também é uma maluca, ela continua sendo uma maluca, porque ela é uma maluca psicopata usando a morte das filhas dela como, porra, para ser do bloqueio criativo. Eu sei que isso não é nenhum crime, mas é só desumano. E ela merecia morrer mesmo. Também vale acrescentar que Verity se vende com um thriller psicológico e um romance, mas também só tem romance, porque só tem putaria e eu não senti tensão nenhuma, nem tesão. E esse livro ali eu li na virada de 2025 para 2026. E logo depois de ter terminado o Verity, eu fui me debruçar numa literatura brasileira de qualidade, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu demorei para ler esse livro demais, apesar de ser finíssimo, porque o Graciliano, ele é uma pessoa que gosta muito de português e gosta de natureza, e eu não sei nada de natureza. Ele meteu um juazeiro na primeira página. Eu não sei o que é um juazeiro, eu sou um garoto da cidade. Eu li esse livro aqui mais por repertório do que por querer mesmo conhecer a história, mas eu li. Continuando em 2026, depois de eu ter lido Verity e Vidas Secas, eu fui voltar pro meu grande amigo Dostoiévski no Memórias do Subsolo, que é um cara que se acha mais que os outros. Se você não quiser ler Memórias do Subsolo, vai ver Taxi Driver, que essencialmente é a mesma coisa. É um primeiro livro denso de verdade, que eu já li com altos monólogos, sem parágrafo. Esse maluco não dá parágrafo, mas eu vou continuar com o meu amigo Dostas, porque ele é show de bola. E aí, vindo agora pros livros que eu quero ler esse ano, eu preciso dar um detalhe que eu ganho um pé de meia na escola, que eu recebo R$200 por mês. Eu sempre parto em 100 para comprar livro, o resto é para comprar coisa. Mas é sempre assim, é um pacto que eu fiz. R$100 eu compro um livro no mês, aí eu fico, no final eu compro livro 14 vezes por mês. Dá tipo 3 livros por pé de meia, mais ou menos. Aí já vai, dali. Inclusive a maioria dos livros aqui eu comprei usando pé de meia, então Lula tá tudo bem. Tô usando o pé de meia da forma certa. O primeiro livro que eu quero usar, assim que eu pé de meia eu vou comprar direto, é o Apanhador no Campo de Centeio, ou seja, o livro que matou o John Lennon. Outro que eu quero ler, que já tá lá na wishlist da Amazon, é O Estrangeiro de Albert Camus, o Camus, não sei. Outro que eu quero ler é O Crocodilo, do Dostoiévski. Um que eu já tenho, Meridiano de Sangue, que é do Cormac McCarthy, que fez o livro Onde os Velhos Não Tem Vez, que teve o filme Onde os Fracos Não Tem Vez, que é um filme muito bom. E outro que é o Admirável Mundo Novo, que eu tentei começar a ler no ano passado, mas eu não consegui entender a forma que o Aldo estava escrevendo as coisas e eu acabei desanimando. E é triste. Isso porque eu não tô falando de outro livro que eu tô lendo e li no ano passado, tipo esse aqui, de Introdução à Filosofia, porque quem vai se importar com isso? Ninguém liga. Aí depois que eu terminei de ler Memória do Subsolo, eu tô lendo esse livro aqui do Freud, que é uma introdução bem resumida, bem rasa, porque eu não entendo nada e eu quero só dar uma pinceladinha só na nossa maior twink da psiquiatria. Enfim, esse foi a grande turnê por volta dos livros que eu li, vou ler, quero ler, de 2025 e 26. Enfim, beijão pessoal. Se vocês tiverem algum livro pra me recomendar, aqui embaixo.